Nesse vídeo eu vou mostrar como eu perdi mais de R$ 1.000 da minha reserva de emergência investindo ali nos títulos do Tesouro Direto, mesmo eles sendo os títulos mais seguros do nosso país. Então, se você não me conhece, eu sou o Matheus, aqui no canal a gente fala de temas relacionados a finanças e investimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Antes de tudo, a gente primeiro precisa entender o que são e como funcionam os títulos do Tesouro Nacional. Então, quando a gente abre o site do Tesouro, a gente vem aqui em títulos, preços e taxas, e ele vai disponibilizar para a gente quais são as opções que a gente tem para realizar os nossos investimentos. Então a gente tem aqui os títulos do Tesouro Direto pré-fixados, os títulos do Tesouro Selic e os títulos do Tesouro IPCA+. Hoje, o Tesouro pré-fixado com vencimento em 2027 está pagando uma taxa de 11,19. Então você levando esse título até o vencimento, essa taxa que vai estar corrigindo ali o seu montante aplicado. O preço mínimo de investimento dele é R$ 30,48 e o seu preço unitário R$ 762,24. O vencimento dia 1/1 de 2027. Então, uma característica dos títulos pré-fixados é que ele vai corrigir esse preço unitário a essa taxa de juros para que lá no vencimento esse montante chegue em R$ 1.000. Então, todos os títulos pré-fixados, você vai fazer a compra dele a uma taxa já pré-determinada para ele corrigir no vencimento chegar aos R$ 1.000. Já aqui no Tesouro Selic, você vai receber a variação da taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Então, é um título pós-fixado. Se você acompanha aqui a Selic no momento de alta, você vai ter o seu rendimento maior. Agora, se a Selic vem reduzindo, você vai ter um rendimento ali menor. E é o que a gente tem passado agora nos últimos meses, né? A Selic vem caindo, então o rendimento desse título ele está ficando menor. Só que ele vai sempre ser um rendimento positivo. Aqui você não vai correr o risco de ter um prejuízo nos seus investimentos. Já o Tesouro IPCA, ele é o título que nos protege da inflação. Então ele é um título que ele vai te trazer a variação do IPCA no período, mais uma taxa pré-fixada aqui, que no caso é de 6,19 para esse título que vence em 2029. O seu preço mínimo de investimento é R$ 31,92 e o preço unitário R$ 3.192. O vencimento dele aqui em 5 de 2029. Então, no título do Tesouro IPCA, você sempre vai ter um rendimento real positivo, já que você tem aqui um prêmio de risco já de 6,19 em cima desse investimento. E você vai receber também a variação do IPCA no período. Então você nunca vai perder para a inflação investindo nos títulos IPCA+. Mas então como que eu perdi dinheiro investindo aqui nos títulos mais seguros do nosso país? Foi por conta de um efeito chamado marcação a mercado. E o que é a marcação a mercado? Ela nada mais é do que a atualização do preço do seu título ao valor de hoje, caso você queira realizar a venda dele. Então aqui nós temos os títulos e os seus vencimentos, e essas taxas elas vão ser consideradas caso você resgate somente lá no vencimento. Só que a gente pode vender antecipadamente esses títulos. O Tesouro Direto ele faz a compra caso a gente queira realizar a venda desses títulos. Só que fazendo isso você vai poder ter o efeito da marcação ao mercado em cima dos seus investimentos. E é aí que você vai poder ter ou um lucro, caso você saia favoravelmente, ou um prejuízo, que foi o que aconteceu comigo aqui. Então eu gosto de trazer uma analogia para tentar detalhar mais fácil o que é a marcação a mercado. Pensa que você comprou um imóvel para investimento e pagou por ele ali R$ 1.000.000. Em determinado momento você resolve vender esse imóvel porque você está precisando de dinheiro, só que as condições do setor imobiliário não são muito favoráveis. Ninguém está querendo comprar apartamentos ali naquele momento em que você está querendo realizar essa venda. Então o mercado como um todo está disposto a pagar somente 700 mil nesse imóvel que você comprou e não mais os 1 milhão que você pagou. Então, caso você realmente realize a venda desse imóvel, você vai estar vendendo ele pelo preço do mercado, que é o que o mercado está disposto a vender, e vai ter ali 300 mil de prejuízo. E é exatamente isso que ocorre aqui nos investimentos também. Para entender melhor a marcação ao mercado aqui nos investimentos, a gente desce aqui a tela até chegar no histórico de preços e taxas, e a gente faz aqui uma simulação de resgate. Então, a marcação a mercado ela ocorre somente ali em cima dos títulos pré-fixados e nos títulos IPCA+, porque a Selic, o Tesouro Selic, ele é muito próximo da variação da Selic, então você sempre vai ter uma rentabilidade ali muito próxima, o que não vai prejudicar aqui o seu investimento. Já o Tesouro pré-fixado, como você trava uma taxa, você vai ter variação ao decorrer do tempo dessa taxa,
para remunerar aquele valor do investimento, e isso gera o efeito da marcação a mercado. E a mesma coisa ali no Tesouro IPCA. Como ele tem aquele prêmio já pré-estabelecido, você vai ter a variação da marcação a mercado ocorrendo em cima dele. Então, para ficar mais fácil da gente detalhar isso, vamos dar uma olhadinha aqui no Tesouro IPCA 2045. Quanto mais longo for o prazo de vencimento desse título, maior vai ser o efeito da marcação a mercado. Porque você concorda comigo que é muito mais fácil a gente estimar o que vai acontecer daqui a 3, 4 anos aqui no Brasil do que o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos? Então, por conta disso, a variação nesses títulos de prazo mais longo é muito mais sensível, gerando ali o efeito da marcação a mercado de forma mais intensa. Então, aqui no Tesouro IPCA, a gente vai colocar aqui para simular um prazo de 90 dias, e a gente pode ver aqui que quem comprou esse título lá em março de 2024 teve uma taxa de remuneração em 5,91%. Então, vai ser a variação do IPCA mais 5,91%. Já quem compra esse título hoje está recebendo aqui a variação do IPCA mais essa taxa de 6,30%. Então, quem investiu hoje essa taxa de 6,30% pagou um valor menor no título do que quem investiu lá em março de 2024. E a gente pode ver isso quando a gente clica aqui na opção de preço. Aqui, quem investiu lá em março pagou pelo título R$ 1.266. Já quem investiu hoje pagou ali R$ 1.200. Então, a marcação a mercado ela tem essa variação entre taxa e preço. É inversamente proporcional. Quanto maior for a taxa de rentabilidade dos seus investimentos, menor vai ser o preço que você vai pagar por ele. Então, se você comprou hoje a essa taxa de 6,30, você, caso venda ele daqui a um período antes do vencimento, e lá nesse período que você realizar essa venda for uma taxa superior à sua, você vai ter um prejuízo. Agora, se for uma taxa inferior à que você contratou hoje, pode ser que você tenha um lucro. Então, a variação da marcação a mercado ela pode ser tanto boa quanto ruim para você. Vai depender de como você vai conseguir utilizar dela ali nos seus investimentos. Muita gente acaba utilizando a marcação a mercado para tentar oferir lucros ali investindo nesses títulos. Só que é um pouco arriscado, porque a gente não sabe como que vai ser a economia. Aqui no Brasil tudo é muito volátil, a gente tem governo variando aí de tempos em tempos e muita incerteza no mercado. Então acaba que fica um pouco complicado a gente trabalhar 100% pensando em marcação a mercado. E foi exatamente isso que aconteceu comigo lá no início dos meus investimentos. Ali em 2020, eu já tinha um montante da minha reserva de emergência formado, só que como a gente estava passando ali por um período de taxas muito baixas, a Selic estava variando ali na casa de 2, 3%, eu queria rentabilizar esse montante da minha reserva de emergência de uma forma melhor. E foi aí que eu conheci o Tesouro Direto. Só que eu acabei investindo no título errado para isso. Então eu fiz um investimento lá em 4/9 de 2020, no Tesouro pré-fixado com vencimento em 2026, e eu contratei aqui uma taxa de 6,42 para rentabilizar esse investimento que tem um montante aqui de R$ 20.000. Só que conforme eu fui estudando, eu verifiquei que eu tinha feito esse investimento de forma incorreta, né? Não era esse título que eu deveria ter comprado, mas sim o Tesouro Selic. E eu também verifiquei que a taxa Selic estava com projeção de alta muito forte, tanto é que a gente chegou a patamares ali de taxa Selic a 13,75. Agora que a gente está começando a ver uma redução dela. Então eu vi que caso eu não realizasse o resgate desse investimento e eu precisasse dele futuramente, eu poderia ter um prejuízo muito maior. Então foi aí que eu resolvi realizar aqui o resgate dele, e eu fiz esse resgate em 3/5 de 2021, no mesmo título aqui, Tesouro Pré-fixado 2026, e a taxa dele já estava remunerando 8,58. Então fez com que o meu título ele se desvalorizasse e eu resgatasse aqui R$ 18.950 mais ou menos. Então eu tive um prejuízo aí de mais de R$ 1.000 por conta da marcação a mercado. Então eu optei por fazer a venda desse título, resgatar ele mesmo com prejuízo, porque eu estava com medo da Selic ter uma variação maior e com isso eu poder ter ali um prejuízo ainda maior. Mas então como a gente pode se proteger da marcação a mercado? Você vai ter que ter bem definido qual que é o objetivo daquele seu investimento. Se for um investimento de reserva de emergência ou um investimento de curto prazo, você aloca ali no Tesouro Selic, que é onde você não vai sofrer essas variações. Agora, quando o prazo é um pouco mais longo, você pode buscar ali o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+, só com o objetivo de levar até o vencimento, porque saindo antecipadamente pode ocorrer isso que aconteceu comigo. E dentre os três,
o título mais arriscado sempre vai ser o Tesouro Pré-fixado, porque ali você já vai estar cravando que você vai ter aquele rendimento do início ao fim do título. E isso pode variar muito ali nos cenários econômicos ao longo do tempo. Então, caso a Selic varie muito para cima, você vai ficar com a taxa ali que não é tão atrativa naquele momento. E a mesma coisa ao inverso, se a taxa Selic cai, o seu título vai ficar bem atrativo, muito interessante. E levando esses investimentos até o seu prazo de vencimento, os únicos custos que você vai ter vai ser o imposto de renda sobre o que rendeu, então ele começa lá em 22,5% e vai caindo até chegar na alíquota mínima de 15% para títulos que possuem um prazo de vencimento maior do que 2 anos, e 0,2% que é a taxa de custódia, que também já vai ser descontado na própria fonte. Então, vencer o seu título já vai cair para você líquido tanto de imposto de renda como de taxa de custódia. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a entender melhor o que é a marcação a mercado e como ela ocorre em cima dos nossos investimentos, para que você não cometa esse mesmo erro que eu cometi. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e comenta aí se você possui algum título do Tesouro Nacional na sua carteira. Um abraço!